pessoal, estamos em mais um encontro na nossa luta pelo conhecimento e contra a ignorância. Estudaremos história, geografia, astronomia, geologia, sociologia, matemática, química, física, tudo junto e misturado, usando a internet para tornar a aula mais interessante. E um exemplo que eu vou trazer hoje, vamos conhecer um outro sábio, né? Um sábio grego. Eu já falei deles, falei do Arquimedes, que inventou a alavanca. E ele que disse que dai-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo com a alavanca. Então, a alavanca eu estou propondo para os trabalhadores imaginarem a alavanca como uma força que vai multiplicar a força do trabalhador. Ele vai usar o conhecimento como força e o ponto de apoio vai ser a sua prática política, a sua luta no sindicato, a sua luta durante uma greve por isso, por aquilo. Defender uma lei, um projeto de lei, uma opção de coisa que a gente pode fazer para melhorar a vida de todos nós. Então, eu vou falar da história do Eratóstenes, porque ele mediu a circunferência da Terra utilizando apenas um pedaço de pau. Olha só que coisa espetacular, que façanha que o Eratóstenes fez. Ele nasceu aonde? No Egito. Eu vou mostrar para vocês, está aqui o globo, vocês sabem, aqui está o continente africano e o Egito está aqui. Depois eu posso mostrar no mapa mundi também. Para vocês tomarem bastante intimidade com o globo terrestre, né? E com o mapa mundi. A cidade onde ele nasceu se chamava Cirene naquela época. Hoje ela se chama Assuã. Ele nasceu em 276 a.C., como eu já mostrei ontem, o que é que significa antes de Cristo, e morreu em Alexandria em 194 a.C., com 82 anos. E eu vou mostrar para vocês o exemplo do poder do conhecimento e outras curiosidades. Vamos viajar para o passado, de antes de Cristo, e vamos até o Egito, em Alexandria. Alexandria também fica aqui no Egito, né? É uma cidadezinha. E ele conheceu também o Arquimedes, né? E eles conviveram com grandes matemáticos e astrônomos da época, né? Então, assim, o Eratóstenes também foi um grande matemático, gramático também, poeta também, geógrafo e bibliotecário, que ele trabalhava na biblioteca de Alexandria, que é outra cidade do Egito, onde ele viveu e trabalhou, o Eratóstenes, tá bom? E ele, então, o que eu quero mostrar de importante para vocês? Que muita gente acha que, eu vou para a escola para decorar uma reação química, uma fórmula, decorar uma data, isso aqui, ou um teorema. Não é assim, gente. A gente aprende. E é importante conhecer, sim, tudo que a gente nunca sabe quando vai usar. Então, eu vou mostrar como o Eratóstenes aqui usou o seu conhecimento e fez um projeto para ele mesmo, que ele ia achar a circunferência da Terra. Eles nem conheciam o mundo inteiro, mas imaginavam que a Terra era redonda, porque se ele já pensava em medir a circunferência da Terra, eles tinham uma desconfiança muito grande de que a Terra era redonda, né? Isso mostra que o pessoal que a gente conhece aqui, o nosso governo, aqui, o governo dirigido pelo Bolsonaro, por exemplo,
próprio Bolsonaro e a religião que o Bolsonaro defende, eles fizeram uma discussão muito grande sobre a Terra plana ou a Terra redonda, esférica. Tem gente que não acredita que a Terra seja redonda e tem gente que acha que a Terra é plana, mas é um engano muito grande, porque isso já foi estabelecido há 300 anos antes de Cristo. E o que o Aristóteles, olha só a esperteza, eu vou desenhar duas paralelas, sabe? O que são paralelas? São linhas que nunca se encontram. Elas são paralelas e vão até o final sem nunca bater uma na outra. Então, aí eu tenho duas paralelas e vou fazer um corte transversal, ou seja, uma reta transversal que corta as duas paralelas. Deu? O que aconteceu aí? Só esses dois riscos que eu fiz, eu criei 8 ângulos, que eu vou mostrar para vocês. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui também tem ângulos. São ângulos que podem ser medidos. E acontece que eles se correspondem. Esse é correspondente a esse é correspondente a esse é correspondente àquele ali. Vou fazer um desenho melhor. Aqui, por exemplo, esse aqui. Eles são correspondentes e são ângulos iguais. É isso que Eratóstenes sabia. E foi isso que ele utilizou. E por que ele sabia disso? Porque estava lá nos papiros da Biblioteca de Alexandria, onde o Eratóstenes trabalhava. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Então nós percebemos os 8 ângulos que são formados ali. Paralelas eu expliquei para vocês, né? E o Eratóstenes imaginou, né, que dessa forma ele iria conseguir medir o primeiro cálculo da circunferência da Terra utilizando apenas um pedaço de pau. O que é uma circunferência? E circunferência, todo mundo sabe, uma coisa redonda, bem grande. É a medida da borda do círculo. Eu não tenho aqui na minha mão, mas o círculo é algo redondo, plano, é o círculo. E a borda dele é a circunferência, né? Então, as pessoas que achavam que a Terra era redonda, com isso aqui, já vão saber que a humanidade sabia que a Terra era redonda há quase 300 anos antes de Cristo. Agora, o que a sacada do Eratóstenes? Ele colocou um pau em Assuã e outro pau em Alexandria. Ele calculou o ângulo formado por essa estaca de madeira, né? Acontece que também eles sabiam na época lá, né? Era conhecimento do Eratóstenes, porque ele trabalhava na biblioteca da Alexandria, no Egito, e ele lia os papiros. Depois eu também vou explicar o que é papiros, como é que se faz o papiro para vocês, a importância dele na história da humanidade. Ao meio-dia do dia 21 de junho, exatamente nesse dia, na cidade de Assuã, onde o Eratóstenes nasceu, um poste não provocava sombra. Outra experiência que aquele povo teve
é que cavando um poço, porque eles cavavam poços para obter água, era comum cavar poço para pegar água. E eles perceberam que estavam cavando poço no dia 21 de junho, né, exatamente nesse dia, a luz do sol a pino iluminava todo o poço e lá embaixo, e não projetava sombra nenhuma. Agora, na mesma hora, no mesmo dia, em Alexandria, que é outra cidade do Egito, aí o poste fincado no chão fazia uma sombra, é o solstício de verão, né? Nesse solstício de verão, que naquela época eles não tinham muita noção, eles observavam o fundo do poço e iluminando até todas as suas paredes, não deixava sombra nenhuma. E Alexandria era o contrário. Um pau fincado na terra, ele projetava uma sombra, né? E ele compreendeu que isso só poderia acontecer no mesmo horário se um lugar estivesse mais inclinado em relação ao Sol. Ou seja, se houvesse alguma curvatura terrestre. Se a Terra fosse plana, os raios solares incidiriam em todos os lugares simultaneamente do mesmo jeito e não teria sombras. Vocês percebem? Ele teve essa sacada. Aí, se ele conseguisse calcular a distância entre Alexandria e Siene, né, ou Assuã, é uma distância semelhante a São Paulo e Porto Alegre, para a gente ter uma noção. Seria o comprimento do ar, que eu vou mostrar para vocês. E se ele conseguisse medir esse ângulo, ele seria capaz de calcular a circunferência da Terra. Foi isso que ele bolou. Vocês estão me entendendo? Bastaria depois dividir os 360 graus da circunferência por esse ângulo a ser descoberto. Imagine fazer isso numa época em que não havia comunicação instantânea como nós temos hoje, não havia telefone. Olha o que é que eles tiveram que fazer. Após os seus cálculos, ele descobriu que o ângulo era 7,2 graus. 360 dividido por 7,2 dá 50. Então, a circunferência da Terra seria 50 vezes a distância entre Siena e Alexandria, ou Assuã e Alexandria. Ou, se fosse de Porto Alegre a São Paulo, de São Paulo a Porto Alegre. Podíamos fazer um cálculo parecido. E eles fizeram utilizando duas cidades, que eu vou agora fazer um desenho, né? Então, aqui a Terra. Aqui é o centro da Terra. Aqui vai ser o Sol.
o Sol em alaranjado. E aqui são os raios solares incidindo sobre a Terra. Então, numa cidade, em Assuã, aqui, eles fizeram um poço. Opa, está muito grande, né? Aí o poço ficava todo iluminado. E o pau colocado aqui, ele não projetava sombra, mas um pau colocado aqui, ele projetava uma sombra. Projetava uma sombra. Aqui era a sombra. Então ele projetava uma sombra em Alexandria, certo? Aqui é um. E os raios solares, imaginando que a Terra é redonda, ela tem que ter um centro. Então essa linha de lá vai até o centro. E essa linha, ela corta, é a linha que vai cortar os raios solares, que são as paralelas. Foi o desenho que ele fez. Estão percebendo? Aqui a sombra calculada, aqui não tem sombra nenhuma. Aqui não tem sombra nenhuma. Então ele mediu essa sombra, né? Quanto que essa sombra dá, esse ângulo, e ele encontrou o seguinte valor, que ele era 7,2 graus. Então ele dividiu a circunferência, que tem 360 graus, 360 dividido por 7,2, ele dá 50. Aí faltava o quê? Saber a distância entre aqui Alexandria e Assuã. Aqui é Assuã. Aqui é Alexandria, onde tinha sombra. Aí eles usaram o seguinte estratagema muito interessante. O que eles fizeram? Eles contrataram um cara cuja profissão se chamava bematista. Que profissão era essa, gente? Bematista. O que fazia um bematista? Ele caminhava e ele desenvolveu uma maneira de caminhar que os passos deles eram sempre iguais, com pouquíssimas diferenças. Então, eles contrataram um bematista e essa profissão era controlada pelo faraó, o imperador do Egito, né? Ele que tinha que cuidar daquilo ali, né? Então, esse cara caminhou e achou aquela distância, que é a mesma distância de São Paulo a Porto Alegre, que dava 800 quilômetros. Então, o que eu falei para vocês? A distância entre Alexandria e Assuã era de 800 quilômetros. Na metragem daquela época, que era diferente da nossa, né? Na verdade, entre Porto Alegre e São Paulo, tem 851,8 quilômetros. Mas para a gente ter uma comparação, né? Então, se o mundo é plano como uma mesa, a sombra das varetas vão ser iguais. Se tem uma inclinação, como ali no desenho, então a gente percebe que só podia ser redonda. É uma evidência que a Terra é redonda. Então, como eu expliquei para vocês, ele achou o ângulo de 7,2. Aquele ângulo de 7,2 correspondia aos 800 quilômetros, que era a diferença entre as duas cidades. Então, aí dividindo os 7,2 graus pelos 360 graus, que é a circunferência média de 360 graus, eles encontraram
a quantidade de 50. Eles vão multiplicar porque a distância entre as duas cidades, que era 800 quilômetros. As duas cidades que é mais ou menos a distância de São Paulo a Porto Alegre. E que eles encontraram como? Os bemarpatistas foram caminhando e multiplicaram, a medida era outra, não existia quilômetros nem metros, né? Isso foi depois que a humanidade descobriu. E então eles, hoje que a gente usa as medidas atuais. Então eles acharam, seria mais ou menos 40 mil, porque 360 dividido por 7,2 dá 50. Esse 50 multiplicado pelos 800, que é essa distância daqui, vai dar 40 mil. Mas na realidade o cálculo dos gregos, do Eratóstenes, foi de 39.250 quilômetros. Na época, o que eles acharam foi esses 39.250 quilômetros. E atualmente, né, os dias de hoje, é 4.075 quilômetros. É uma medida que correta nos dias de hoje, tá bom? Então isso ficou, foi assim que ele mediu a circunferência. Vocês sabem, eu vou repetir aqui. O que é circunferência? É essa linha que contorna o círculo. Isso aqui é um círculo, plano. E a circunferência é uma linha em volta do círculo. Seria a circunferência da Terra. Isso quer dizer que os gregos já sabiam, ou tinham muita desconfiança, só não conseguiram provar, mas provaram, né, que a Terra era redonda, não era plana. Porque se ela fosse plana, não podia haver sombra num lugar e nada de sombra no outro. Um pau aqui não provoca sombra, ele sendo bem perpendicular, na cidade de Assuã e na cidade de Alexandria, no mesmo dia, na mesma hora, provocava uma sombra, que deu aquele 7,2 graus. Foi isso que o Eratóstenes calculou. E aqui no Brasil, por exemplo, teve um governo do Bolsonaro, que achava que a Terra seria plana. Então, acontece que essa aula é uma aula bem simples, né? É uma aula das paralelas. As paralelas cortadas por uma transversal, o mesmo ângulo que ela faz lá, ela faz aqui também. Ela faz aqui no centro da Terra também, né? O mesmo ângulo que acontece lá, acontece aqui. Então é possível ele fazer essa construção e esse cálculo, né? Ficou claro então para vocês? E o que eu quero ainda conversar com vocês é o seguinte: da onde que foi tirado, da onde que surgiu essa história nós termos uma circunferência dividida entre 360 ou 360 graus, né? Se vocês sabem, quem dividiu uma circunferência em 360 graus? De que cabeça que saiu isso aí? Mas nós não sabemos, pelo que eu pesquisei, né, para fazer esse papo com vocês, não se sabe ao certo o motivo pelo qual se estabeleceu que a circunferência seria dividida em 360 graus. Mas existem duas possibilidades, duas pistas para a gente achar como é que foi descoberto. A primeira, que é um número teria sido estabelecido por alguma civilização daquele tempo que achava que a Terra era o centro do universo, que era isso que a humanidade pensava antes. A gente chamava era teoria geocêntrica, ou seja, que a Terra é o centro do universo e que tudo gira em volta da Terra. E esse centro da Terra, o calendário, né, essa civilização usou um calendário que teria 360 dias. De acordo com essa suposta civilização, o Sol caminharia 1 grau por dia. Por quê?
a Terra dá uma volta em torno do Sol que dura 360 dias e mais umas horas, né? Que eu não decorei ainda. Então, por isso que nós temos o ano bissexto, porque o cálculo não é exato. Então, mas de acordo com aquela civilização, e que eles achavam que o Sol é que caminhava em volta da Terra. Era a Terra que caminhava em volta do Sol, e nessa órbita a Terra leva 360 dias e mais horas, que nós temos o ano bissexto, né? E a outra possibilidade, então, uma possibilidade é que uma civilização que achava que a Terra era o centro do mundo, então eles calculavam que o Sol andava 1 grau por dia até fazer 360 em volta da Terra. Outra possibilidade é que os babilônios, o povo babilônio da Babilônia, né? Então é outra civilização daqueles tempos, eles usavam os 60 como base para seus cálculos. Por esse motivo, os gregos teriam dividido o raio do círculo em 60 partes, né? E os sumérios e gregos, os sumérios, babilônios, egípcios, gregos, que viveram bem antes de nós e que já conheciam matemática, física, astronomia, inventaram até a escrita, como a gente vai mostrar para vocês, né? Então era isso que eu queria colocar sobre a questão dos 360 graus. Não foi um iluminado que trouxe para nós, ou o registro dessa descoberta não ficou na escrita e não chegou até os nossos dias. E aqui eu vou me despedindo, esperando que você tenha gostado desse papo. Eu, quando li, tomei conhecimento dessa história do Eratóstenes e da aventura dele, como ele sacou isso aí, eu fiquei tão impressionada que a minha vontade era contar isso para todo mundo. E eu estou fazendo isso através desse canal, contando essa história para vocês e para todos aqueles que vão me escutar. Legal? Eu achei muito legal. Espero que vocês gostem também.